Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca Nosso Rumo. Separei algumas questões que são de temas recorrentes, tanto para provas da licenciatura, como também para provas do bacharelado. Então, antes de iniciar a nossa aula, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também no nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos lá para a seleção das nossas 5 questões da banca Nosso Rumo. Primeira questão: nestes jogos, um time joga contra o outro, mas o resultado não é o mais importante, e sim o envolvimento no jogo e na diversão. Estes favorecem a cooperação do grupo, oferecem as mesmas oportunidades de jogar para todas as pessoas do time. Tratam-se dos jogos, e aí a gente relembra, a classificação dos jogos cooperativos. Nós já temos algumas aulas aqui em nosso canal, inclusive, trabalhando esses jogos cooperativos e suas respectivas classificações. E nesse caso, nessa questão específica, ele vai falar de um jogo cooperativo em que a gente tem um time jogando contra o outro, porém o resultado não é o mais importante. Então a gente vai ter um jogo cooperativo, o resultado não é o mais importante, mas sim o envolvimento no jogo e na diversão. Porém, nós temos a formação de equipes, nós temos um time contra o outro. Então, nesse caso, nós vamos ter, dentre as classificações dos jogos cooperativos, os jogos cooperativos de resultado coletivo. Relembrando rapidamente, nós temos nas classificações dos jogos cooperativos sem perdedores, jogos cooperativos de resultado coletivo, jogos cooperativos de inversão e jogos semi-cooperativos. Essas são as 4 principais classificações dos jogos cooperativos. Nesse caso específico, nós vamos ter os jogos cooperativos de resultado coletivo, já que se formam equipes, a gente vai ter uma equipe contra a outra, porém o resultado é incomum. A gente vai ter uma meta coletiva comum, mesmo formando equipes. Então, nesse caso, a alternativa C é a correta, jogos cooperativos de resultado coletivo. A gente forma equipes, porém o objetivo ainda é comum, a meta coletiva comum. Segunda questão: vai do nascimento até os 2 primeiros anos de vida. Nessa fase, aparecem os primeiros movimentos voluntários que, apesar de imperfeitos e descontrolados, são de suma importância para a aquisição de movimentos mais complexos. Trata-se da fase, e aí a gente relembra rapidamente as fases do desenvolvimento motor. A gente vai ter a fase dos movimentos reflexos, que é a primeira delas, a única das fases do desenvolvimento motor que tem movimentos involuntários. Em seguida, a gente vai ter a fase dos movimentos rudimentares, que é a primeira fase onde a gente tem, de fato, os movimentos voluntários. Em seguida, a fase dos movimentos fundamentais, onde a gente começa a explorar de forma mais sistematizada, a realmente explorar e refinar as habilidades aprendidas na fase dos movimentos rudimentares. E por último, nós temos a fase dos movimentos especializados, que vai aí prolongar por toda a nossa vida. Então, nesse caso, como a gente vai ter uma fase que é do nascimento até os 2 primeiros anos de vida e tem como característica os primeiros movimentos voluntários, apesar de imperfeitos e descontrolados, nesse caso nós temos a fase dos movimentos rudimentares. É justamente nessa fase onde a gente começa a explorar os primeiros movimentos voluntários de manipulação, estabilização e locomoção. Então, nesse caso, a gente vai estar falando da fase dos movimentos rudimentares. Segunda questão, então, a alternativa B é a correta. Uma típica questão sobre fases do desenvolvimento motor, que inclusive é bastante cobrada na banca Nosso Rumo. Então é interessante, é um tema recorrente em todas as bancas, para falar a verdade, mas especificamente na banca Nosso Rumo é interessante a gente dar uma revisada geral nesses aspectos, nessas palavras-chave, para garantir essas questões sobre desenvolvimento motor. Terceira questão: de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC,
é o conjunto de modalidades que se caracterizam por arremessar ou lançar um objeto, procurando acertar um alvo específico, estático ou em movimento, comparando-se o número de tentativas empreendidas, a pontuação estabelecida em cada tentativa, maior ou menor do que a do adversário, ou a proximidade do objeto arremessado ao alvo, mais perto ou mais longe do que o adversário conseguiu deixar, como nos seguintes casos: bocha, curling, golfe, tiro com arco, tiro esportivo, etc. Trata-se da modalidade D, e aí a gente tem uma típica questão da BNCC, mais especificamente da unidade temática de esportes e suas classificações. Nesse caso, a gente relembra que na unidade temática de esportes nós temos 7 classificações de esportes: marca, precisão, técnico combinatórios, campo e taco, rede e quadra dividida ou parede de rebote, invasão e combate, os esportes de combate. Nesse caso, como a gente vai estar falando de um esporte em que a principal característica é arremessar ou lançar um objeto, tentando acertar um alvo específico, a gente tem, por definição, a classificação do esporte chamado esportes de precisão. E aí, nesse caso, a gente tem uma característica interessante que na própria exemplificação dos esportes ele traz o golfe. E muita gente acaba confundindo o golfe como um esporte de campo e taco, por realmente visualmente parecer um esporte de campo e taco, já que a gente vai ter o campo de golfe e os seus respectivos tacos, Porém, a principal característica do golfe é justamente essa, lançar, arremessar um objeto que vai ser a bola, buscando acertar um alvo específico, que são os buracos do golfe. Então, muito cuidado quando a gente estiver falando do golfe, não é um esporte de campo e taco, mas sim um esporte de precisão. Os esportes de campo e taco são como, por exemplo, o beisebol, o softball e assim por diante. Então, nesse caso, a gente vai estar falando das modalidades de precisão. A alternativa é a alternativa correta da terceira questão. Quarta questão. Este princípio impõe como ponto essencial que o treinamento deve ser montado sobre os requisitos específicos da performance desportiva. Em termos de qualidade física, interveniente, sistema energético preponderante e o segmento corporal e as coordenações psicomotoras utilizadas. Trata-se do princípio da, e aí é uma típica questão sobre os princípios do treinamento esportivo. Pelas características que o enunciado traz, que trabalhar o treinamento montado sobre os requisitos da performance desportivas, seja ela qualidade física, sistema energético, segmento corporal ou coordenação psicomotora, a gente vai estar falando do princípio do treinamento esportivo, chamado princípio da especificidade. O que é que o princípio da especificidade diz? Então, por exemplo, se eu tenho um atleta de natação, ele tem que treinar, todo o seu treinamento deve ser focado na modalidade da natação, ou seja, o treinamento de coordenação motora, o treinamento de músculos utilizados, o treinamento do sistema energético utilizado tem que ser específico para aquela modalidade que ele treina. Então, outro exemplo, se eu tenho um atleta de maratona, a maior parte do seu treino não vai ser tiros de 100, de 50, de 200 metros, mas sim treino voltado para aquela coordenação motora específica da maratona, um treino voltado para o sistema energético específico que ele utiliza naquela maratona, o treino para a qualidade física que ele utiliza na maratona e assim por diante. Então, no princípio da especificidade, a gente tem que fazer o treino, planejar e prescrever o treino de acordo com a modalidade, com a performance esportiva daquele determinado atleta. Eu não posso pegar um atleta de futebol e fazer com que ele faça treinos específicos de um arremesso do basquetebol, por exemplo. A gente tem que trabalhar o treinamento do atleta tem que ser específico para aquela modalidade, para aquela performance desportiva específica. Então, por essas características, nós vamos ter o princípio do treinamento esportivo chamado princípio da especificidade. Nesse caso, a alternativa B é a correta da quarta questão. E quinta questão. Nesta concepção, a aquisição do conhecimento é um processo construído pelo indivíduo durante toda a sua vida.
não estando pronto ao nascer, nem sendo adquirido passivamente de acordo com as pressões do meio. Conhecer é sempre uma ação que implica esquemas de assimilação e acomodação em um processo de constante reorganização. Além disso, essa proposta leva em consideração o conhecimento que a criança já possui na educação física escolar, incluindo os conhecimentos prévios dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. Diante do exposto, é correto afirmar que o enunciado descreve a tendência, e aí a gente tem uma típica questão sobre abordagens pedagógicas, não exatamente tendências como o enunciado traz aqui no final, né? As tendências normalmente são mais relacionadas ao período histórico em que a educação física era trabalhada, estava situada ao longo da história do Brasil, né? Então, nas tendências pedagógicas, normalmente a gente fala da tendência higienista, militarista, pedagogicista, competitivista. Já as abordagens pedagógicas são aqueles novos modelos de conceber a educação física, e aí a gente vai ter as diversas abordagens pedagógicas com diversas bases teóricas diferentes, com conteúdos trabalhados diferentes, formas de avaliação e assim por diante. Nesse caso, a gente vai estar falando de o ideal seria a gente falar de abordagem pedagógica e não exatamente de tendência pedagógica. Nesse caso, pelo enunciado da questão, a gente tem algumas palavras-chave que vão auxiliar a gente a resolver essa questão. Primeiramente, ele fala de uma aquisição do conhecimento como um processo construído pelo indivíduo durante toda a sua vida. Esse já é um ponto importante. Outro ponto fundamental é que esse conhecer é sempre uma ação que implica em esquemas de assimilação e acomodação. Se a gente lembrar, quem trata muito desses conceitos de assimilação e acomodação é o Piaget. E aí a gente tem então como uma pista, uma base teórica dessa abordagem pedagógica, os estudos de Piaget a partir desses conceitos de assimilação e acomodação. E aí, a outra palavra-chave, né, o outro ponto-chave do enunciado, que faz com que a gente consiga identificar a abordagem de forma muito mais tranquila, é que essa proposta leva em consideração o conhecimento que a criança já possui na educação física escolar, incluindo os conhecimentos prévios dos alunos. Então, a abordagem pedagógica, que tem essa aquisição do conhecimento como um processo construído durante toda a vida, que leva em consideração uma base teórica de Piaget pelos conceitos de assimilação e acomodação, e principalmente que inclui os conhecimentos prévios dos alunos, né, que leva em consideração todo esse conhecimento prévio do aluno, a gente vai estar falando da abordagem pedagógica construtivista, ou também chamada de construtivista interacionista. Então, nesse caso, quinta questão, pelos pontos-chave que o enunciado traz, nós vamos estar falando da alternativa C, abordagem construtivista. Então, quinta questão, alternativa C é a correta. E com isso finalizamos essa nossa aula trabalhando alguns pontos importantes de questões da banca Nosso Rumo. Lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links na descrição desse vídeo e se tiver qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo nosso canal do YouTube, lá pelo nosso Instagram, @concurso-cdfísica, ou também pelo nosso e-mail, contato@concurso-cdfísica.com. Então é isso, muito obrigado, bons estudos e até a próxima.